E aí galera, mais um conteúdo aqui no canal 100% Política. Se puder, dê seu like e se inscreva. Eu estava aqui a pensar, a refletir e analisar. Lembro-me de quando o Dino foi a uma CPI, onde Dino debochou de todos os congressistas a respeito da... acho que, se eu não me engano, das imagens e, se eu não me engano, também a respeito da pandemia consórcio Nordeste. Ele fez chacota com os deputados. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que os criminosos, eles podem tudo, inclusive eles estão cientes que aqui é a ilha da fantasia dos corruptos. Aqui realmente os ladrões exercem o seu poder. Em um país sério, Alexandre de Moraes, Dino, o Gilmar Mendes, praticamente todo o STF já estaria destituído. Haja vista que o Gilmar Mendes sempre dá canetadas, ignorando a vontade do povo, defendendo os criminosos. Mendonça agora recentemente deu 48 horas para que o Alcolumbre instalasse a CPI. A CPI do INSS. Porém, Alcolumbre, mandou para que todo o colegiado analisasse a questão. Eles são sócios, são comparsas um do outro, auto se blinda, e a gente tem um presidente da casa que era para trazer a transparência para o povo brasileiro diante de todos os fatos que estão aí expostos. Mas o presidente, mesmo com a votação dos senadores, ele simplesmente não quer instalar a CPI. Apesar de que, sobretudo, eu nunca vi nenhuma CPI resolver nada nesse país. Eu acho algo em vão. Mas pelo menos o povo brasileiro observa os métodos operantes da máfia que os políticos se denomina política, que é uma máfia. Bandidos de alta periculosidade, sádicos, cruéis, perversos. A CPI seria bom para que a gente tivesse mais detalhes dessa máfia que gerencia o Brasil. Agora, se Mendonça tiver um pouco de testosterona, poderia fazer o que Alexandre de Moraes fez com alguns senadores. Mendonça, por favor, coloque uma tornozeleira nesse bandido Alcolumbre. E realmente a gente não tem oposição real no país. Cadê os senadores, deputados, para chamar o povo para ir para a rua, sabendo que o povo está anestesiado,
sabendo que o povo brasileiro foi doutrinado a se importar com o futebol, com as novelas, com o BBB, com as festas, com a dopamina e agora com o advento também da internet. É mais uma dopamina para que o povo permaneça anestesiado. Cadê, rapaz, os senadores? Eles é que era para puxar as manifestações na rua. Então realmente aqui é o paraíso dos corruptos. É a Disneylândia dos corruptos. Eles podem tudo, os ladrões podem tudo. Agora eu, como muitos outros, estão correndo risco por falar a verdade. Aqui no Brasil você tem que omitir a verdade. A gente pode citar aqui o jornalista do Maranhão, que está coagido por Alexandre de Moraes por denunciar que a família de Dino utilizava o carro, acho que do estado do Maranhão, era da prefeitura. Então você não pode falar nada. A cabeleireira que pediu e clamou pela democracia, essa tá presa porque escreveu na estátua "Perdeu Mané". Essa pobre coitada tá presa. E muitos outros aí estão aí pagando preço caro por se expressar. Muitos exilados, muitas pessoas extremamente prejudicadas, presas, né, por clamar por democracia. E os defensores da democracia, que nunca houve democracia, eu vou explicar aqui como é. Vou citar aqui, citar Nicolas e citar o Boulos, né? Esses têm muitos votos, então o povo acaba votando neles e eles acabam puxando deputados que tiveram poucos votos através da legenda. Então a grande maioria dos congressistas que estão hoje no Congresso não tiveram votos, foram puxados por um ou outro político que tem voto. Isso é democracia? Isso é democracia onde você vota para Daniel Silveira o representar e falar quaisquer coisa e esse mesmo está preso? Isso é democracia? Democracia onde você fala que um bandido como Lula é ladrão. Uma dona de casa falou que Lula era ladrão e foi coagida, levada à delegacia federal para se retratar por falar de um criminoso que teve provas e mais provas robustas, e esse mesmo foi inocentado pelos seus colegas do STF. Essa é a tal democracia onde um bandido está aí ocupando a presidência da República. E poderia estar diferente o Brasil? Estatais falidas, Banco Master, blindagem total, corrupção com o dinheiro dos idosos, dinheiro de incapacitados, pessoas extremamente vulneráveis. A história está se repetindo. E o que me causa mais estranheza disso tudo é que esse cara ainda tem bastante voto, mesmo com a inflação no país,
mesmo o povo sem poder de compra, mas o ladrão tem voto, principalmente aqui no Norte e Nordeste. Tem voto. Mas eu não culpo também só o Norte e Nordeste, né? Uma boa parte de Minas, uma boa parte dos ladrões, ou do povo de Minas, me equivoquei aqui, vota também no ladrão. Então, por muito menos em um país sério, bastava ter algumas falas a respeito de ministro do Supremo, a respeito de políticos. Esses mesmos pediria exoneração, mas aqui no Brasil não. Mesmo com todas as provas contundentes, eles permanecem no poder e permanecem dando suas canetadas imorais, e as instituições, elas acatam ordens ilegais cometidas, canetadas ilegais dadas por bandidos. Então, galera, é o que eu digo direto. Em um país sério também, o povo já estaria na rua, não precisaria de político. A Rede Globo, que é uma facção e está divergindo aí das outras facções, que são vários tentáculos, está aí batendo, não sei por que motivo, talvez seja atraso dos PIX, está batendo aí nos políticos e nos togados. Talvez, né, a Globo pegando no pé, massificando o tempo todo as problemáticas e as fraudes, os roubos no país. Talvez o povo saia da sua inércia e vá para as ruas protestar, né? A Globo tem esse poder, porque a Globo, a mídia aberta, ela é que tirou Dilma do poder, ela é que tirou Collor do poder, ela é que prendeu Lula. Então ela tem esse poder, porque grande parte do povo assiste a mídia aberta. Então é isso, galera, eu vou ficar por aqui. É mais um conteúdo relevante. Deixe seu like. Não se preocupe com a Copa do Mundo, ela não vai te trazer nada. Não se preocupe com o ganhador do BBB, ele não vai te trazer nada. Não se preocupe com os artistas, os cantores, porque esses já moram fora do país, seus filhos já moram fora do país. Quem não tem direito à saúde, à segurança, à moradia, à educação, é você, cidadão comum, eu, você, é que não tem direito a nada. A gente tem só o direito de pagar impostos para manter um sistema completamente corrompido, falido. Até as instituições que eram para ser reguladoras e era para fazer fiscalização, essas estão com os seus soldados do crime. As instituições estão aparelhadas. Jamais em um país sério ou caro conseguiria fazer
um quinto do que fez. Jamais em um país sério, se as instituições não estivessem envolvidas, o INSS seria fraudado. Entenda isso. Todas as instituições brasileiras estão corrompidas, estão com seus soldados a serviço do crime organizado e a gente, e que os próprios políticos chamam de política. Um forte abraço, fui!